Mutirão da segunda dose da vacina contra a Covid tem baixa adesão. Menos da metade do público-alvo compareceu aos postos. Casa de show que promoveu festa clandestina com música ao vivo é notificada. Praia da Barra volta a ter medidas para controle da pandemia. Carne fica mais cara e deixa de fazer parte da mesa de muitos brasileiros. Idoso morreu depois de cair de uma encosta na região da Liberdade. Bahia faz último treino antes da partida contra o Montevidéu City pela Copa Sul-Americana. E no Vitória, negociações avançam para a contratação do atacante Dinei. Boa noite. A vacinação da primeira dose contra a Covid está suspensa aqui em Salvador por causa da falta de imunizantes. Hoje começou na cidade um mutirão para completar o esquema de vacinação de quem ainda não tomou a segunda dose, mas a procura foi pequena. A expectativa era de filas, mas não foi isso que encontramos hoje de manhã. A procura foi baixa nos pontos que nossa equipe passou. Arena Fonte Nova e centros de convenções. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a baixa adesão foi geral. Das mais de 18 mil pessoas que estão com a data da segunda dose agendadas até o dia 28 de maio, só pouco mais de 4 mil foram em busca da imunização hoje de manhã. Dona Maria Ângela foi uma delas. Eu vinha, na verdade, amanhã, mas teve 2 colegas meus que vieram mais cedo, aí disse que não estava beleza, eu cheguei e vim logo. Mas mesmo quem completou o quadro de vacinação sabe que precisa manter todos os cuidados, já que a maioria da população ainda não foi imunizada. Podemos deixar de se cuidar, né? Não podemos relaxar. A higienização, não está em aglomeração, o uso da máscara. É de muita alegria, de muita esperança, né? E que muitos outros tomem também, que tenha essa dádiva que nós estamos tendo agora. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado apontam que atualmente 21% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus na Bahia. E o ritmo lento é causado pelo atraso no envio de doses pelo Ministério da Saúde aos municípios. Aqui em Salvador, a primeira dose está suspensa por tempo indeterminado. Esta é a 4ª vez que a vacinação da primeira dose aqui em Salvador é suspensa pela falta de imunizantes. O novo lote já deveria ter chegado, mas não foi enviado ainda pelo Ministério da Saúde. Atraso que prejudica a imunização e influencia diretamente no aumento de casos. Então, a gente está vacinando no Brasil como um todo uma média muito baixa de pessoas e a gente precisaria de aproximadamente estar vacinando 2 milhões de pessoas por dia, aproximadamente aí 14 milhões de pessoas por semana, para a gente conseguir ter um sucesso na contenção da pandemia. A expectativa é de que um novo lote com 389 mil doses chegue à Bahia entre amanhã e quinta-feira. São imunizantes da Pfizer e de Oxford. Todas as vacinas serão usadas para a primeira dose. A nossa expectativa é de receber algo em torno de 389 mil doses de vacinas, quais serão distribuídas para todo o estado. Devemos receber vacinas de 2 laboratórios essa semana, além da Pfizer, também da Fiocruz AstraZeneca. 18 mil pessoas eram esperadas hoje nesse mutirão da segunda dose, mas menos da metade compareceu. E hoje o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, confirmou agora no final da tarde nas redes sociais que nessa madrugada vão chegar 351 mil doses da vacina de Oxford. O imunizante, que vai ser distribuído amanhã para os municípios baianos, será usado para a aplicação da primeira dose. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano notificou hoje uma casa de shows no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O espaço promoveu uma festa clandestina na noite de ontem, com bandas ao vivo e pessoas aglomeradas sem nenhum tipo de proteção contra o coronavírus. As imagens da festa foram divulgadas nas redes sociais pelos próprios participantes. Cerca de 50 pessoas assistiam a shows de bandas de pagode, com participação do cantor Bruno Magnata, em um espaço fechado chamado Índio Top Show. As pessoas estavam aglomeradas, sem máscara e consumindo bebidas alcoólicas. Apenas 3 músicos que estavam no palco usavam a proteção. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano informou que notificou hoje o estabelecimento para que
que cumpra todos os protocolos de funcionamento e não realize nenhum tipo de atividade sonora sem o devido alvará de autorização. Em caso de não atendimento à notificação, o estabelecimento poderá ser interditado. O decreto estadual em vigor proíbe eventos em qualquer cidade da Bahia, independentemente do número de participantes. O artigo 268 do Código Penal prevê pena de prisão de 1 mês a 1 ano e multa para quem infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. E agora a gente fala dos números da Covid aqui no estado. A Bahia está com 17.011 casos ativos. Nas últimas 24 horas foram registradas 107 mortes e mais 4.942 novos casos. No total, já são 20.606 mortes e mais de 989 casos registrados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 83% na Bahia e aqui em Salvador está em 80%. A perda na renda tem provocado mudanças na alimentação dos brasileiros e mesmo tentando economizar, a conta não fecha. Parte da população não tem dinheiro nem para a cesta básica, só que os preços não param de subir. A carne, por exemplo, já saiu da lista do mercado de muitas famílias. Qualquer vazio na despensa de Dona Sirlene é uma grande preocupação. Uma casa onde há 11 pessoas para alimentar e todo mundo está desempregado. Se ainda há o que comer pelos próximos dias, é graças a doações. Todas não, né? Que sempre falta uma, né? Às vezes quando falta de manhã, falta meio-dia, quando não falta meio-dia, falta de noite. E a gente tem que ir levando, né? Porque aqui em casa é difícil entrar carne. Porque tá caro, meu filho, a gente não compra, né? Como se não bastasse a perda de renda durante a pandemia, o preço dos alimentos disparou. Isso provocou mudanças na mesa dos brasileiros. O consumo de carne bovina, por exemplo, caiu 14% e chegou ao menor nível desde 1996. E não é para menos, porque a carne bovina subiu mais de 30% nos últimos 12 meses. Então, depois de uma alta que supera a inflação média quase 5 vezes, é difícil imaginar que o consumo de carne não cairia. São várias as razões. A primeira delas é que a nossa moeda sofreu uma desvalorização grande. E vários países asiáticos veem o Brasil agora como uma grande vitrine em promoção. Está tudo barato aqui no Brasil. E quando a gente exporta, é bom para a balança comercial, mas é um desafio a mais para a inflação porque sobra menos no mercado brasileiro. Então o preço acaba subindo aqui. Para piorar, outras proteínas que podem substituir a carne bovina também tiveram aumento acima da inflação, como ovo, frango e carne suína. Produtores divulgaram um manifesto indicando que devem acontecer novos ajustes de preço. Representantes do setor pediram ao governo federal que adote medidas para baratear os custos de produção, principalmente em relação à soja e ao milho, insumos usados na ração animal que sofrem influência da alta do dólar. Ele já deu um primeiro passo, que é a retirada da TEC, que é a tarifa de importação desse milho fora do Mercosul. Mas precisa, para complementar essa medida, que seja garantido que o milho que eu trago dos Estados Unidos vai ser internalizado no Brasil para a produção de ração exclusivamente. A partir do momento que o preço da carne subiu, as pessoas recorreram aos alimentos enlatados e com conservantes, o qual isso vai agravar muito lá no futuro a questão da saúde dessas pessoas. A pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a CUFA, mostra que 7 de cada 10 moradores de favela ficaram pelo menos um dia sem dinheiro para comprar comida. E já a seguir, casal é preso acusado de estelionato no bairro de Periperi. E ainda, idoso morre depois de cair de uma encosta na região da Liberdade.
Um idoso morreu depois de cair de uma encosta no bairro da Liberdade. O homem de 64 anos tropeçou na ponte improvisada de uma obra e caiu de uma altura de 6 metros. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. João Batista, de 64 anos, voltava para casa, passando por uma ponte de madeira que havia aqui. O chinelo dele prendeu em uma tábua, o idoso se desequilibrou, caiu de uma altura de 6 metros e não resistiu. Seu João vendia frutas e verduras na feira de São Joaquim e esse era o caminho que ele fazia todos os dias. O acidente aconteceu em uma ponte da obra de contenção da encosta feita pela Condé. A ponte improvisada foi retirada na manhã de hoje e funcionários da empresa responsável pela obra começaram a construir uma nova estrutura. Como você está vendo agora aqui, isso foi mudado hoje. Foi mudado hoje, porque ontem isso que estava aqui era tudo madeiras podres, não era essa madeira firme, boa assim como essa daqui, mas madeiras podres. Quando ele chegou, para ele entrar na casa dele aqui no portão, ele travou a sandália aqui e tombou para o lado. Não tinha essa proteção que ele está tendo aqui. Agora que eu posso tombar aqui e não cair, me segurar. Mas só que as madeiras que estavam eram podres. Ele caiu lá na parte de baixo. Segundo moradores do bairro, esse caminho é utilizado para evitar filas do plano inclinado. Por dia, cerca de 300 pessoas passam pelo local. Quando o plano inclinado Liberdade Calçada quebra, as pessoas têm que subir esse plano. Tem que subir essa ladeira, passar por aqui. Teve que acontecer isso para que eles mudassem. De acordo com os moradores, o serviço já dura 6 anos e eles já haviam alertado o órgão sobre os riscos. Há muito tempo a gente pede ajuda para que eles resolvam a nossa situação. Infelizmente, ele teve a vida ceifada por um descuido que já poderia ter resolvido, porque isso é uma luta que nós já vemos enfrentando há muito tempo. Em nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, a Conderg, disse que o serviço no local tem previsão de entrega para junho deste ano e que o atraso na obra aconteceu por causa da necessidade de uma mudança na técnica utilizada no local. A empresa Metro relatou furtos de material e, ainda em nota, a Condé lamentou o ocorrido e disse que está procurando familiares para prestar apoio. As circunstâncias e as causas do incidente ainda não foram esclarecidas. Cerca de 10 quilos de skunk foram apreendidos no aeroporto de Salvador nesta terça-feira. A droga foi encontrada após uma vistoria no setor de encomendas de uma empresa aérea em 3 isopores com caixas de panetones. O entorpecente estava dentro dos alimentos. A ação da Polícia Federal aconteceu após troca de informações com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil de Boa Vista, em Roraima. Um casal acusado de estelionato foi preso na manhã de hoje no bairro de Periperi, em Salvador. Maria Lorena Alves, da Rádio Band News FM, tem as informações. Oi, Lorena, boa noite para você. Como é que a polícia chegou até esse casal? Oi, Mariana, boa noite. Olha só, a apuração começou depois de um registro de ocorrência na delegacia de Periperi, no subúrbio. O casal foi preso suspeito de fraudar cartões de crédito, causando um prejuízo de R$18 mil aqui em Salvador. Segundo a investigação, os dois ainda pediam empréstimos em nome de outras pessoas. Os policiais ainda cumpriram mandados de busca nos bairros de Dom Avelar e Periperi e apreenderam celulares, cartões e documentos. De acordo com a polícia, um deles furtava, outro fazia o desbloqueio e uma terceira pessoa efetuava as transações bancárias. Uma das vítimas teria sido uma amiga do casal. A mulher foi presa no subúrbio, já o homem estava no bairro da Undina. Os policiais agora procuram o terceiro envolvido na quadrilha. E a gente muda de assunto, fala agora de um caso que a polícia também está investigando, as circunstâncias em que um homem foi baleado durante uma briga com a mulher no bairro da Graça, aqui em Salvador. O caso aconteceu ontem à noite. Segundo a Polícia Militar, a mulher confirmou ter brigado com o ex-companheiro e que a arma teria disparado, acertando a perna dele. Após a ação, o homem foi socorrido para o hospital e os policiais encontraram dentro do apartamento 2 armas. A mulher foi levada para a DEAN, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento e em seguida liberada.
As testemunhas também foram ouvidas e as armas encontradas no imóvel, que a gente está vendo aí nas imagens, serão fundamentais aí para esclarecer o que pode ter acontecido, vão passar por perícia também. E a gente fala daquele acidente que aconteceu na Bonocô, terminou aí com a morte de um homem. O militar que conduziu o veículo, ele foi solto hoje após passar por uma audiência de custódia. Ele que é suspeito de ter provocado esse acidente, que provocou uma morte e deixou outras 2 pessoas feridas. Segundo a justiça, ele foi solto porque não tem antecedentes criminais. O militar, ele voltava de uma festa do tipo paredão e, segundo a investigação, ingeriu bebida alcoólica. O caso é investigado no Exército e também na Polícia Civil. Eu volto com você, Mariana. Boa noite. Obrigada, Lorena. Boa noite. E ainda hoje tem as notícias do futebol. E já a seguir, a Praia da Barra volta a ter ações para evitar que a população aglomere e faça atividades físicas sem máscara. A Orla da Barra voltou a ser fiscalizada para evitar aglomerações e que as pessoas pratiquem atividade física sem máscara. Foram montados 3 portais que serão usados pela Guarda Municipal para orientar a população. O anúncio serve de lembrete para quem, mesmo sabendo da necessidade de usar a máscara, insiste em deixar a proteção de lado, ou melhor, no queixo. Na tentativa de orientar e fiscalizar a população que passeia ou pratica exercícios no calçadão da Barra, os agentes da Guarda Municipal retornaram ao local após registros de aglomerações e de pessoas sem máscaras no final de semana. Portais foram montados em 3 pontos da região, uma em frente ao Barra Center, outro próximo ao Farol da Barra e o último em frente à Praia do Porto. A primeira vez que a barreira foi montada aqui no calçadão da Barra foi em julho do ano passado. Desde então, já foi preciso retomar a fiscalização do uso de máscaras por aqui por 4 vezes. A gente também faz uma campanha educativa de distribuição de máscaras, principalmente nos primeiros dias, para que aquelas pessoas que estão vindo para a orla, que estavam acostumadas a virem sem as máscaras, elas não tenham que passar por nenhum tipo de constrangimento ou parar sua atividade física. Elas recebem as máscaras, colocam, mas também recebem a mensagem de que nos próximos dias elas precisam já sair das suas casas com as máscaras. Para boa parte da população, o uso da máscara é mais do que necessário, mesmo durante a prática de atividades físicas. As pessoas têm que ser conscientes de usar a máscara adequadamente, até porque as restrições existem para conter o avanço do coronavírus. E o cidadão praticando atividade física com o uso da máscara, ele consegue fazer qualquer coisa sem nenhum empecilho. Eu acho que quanto mais controle, quanto mais as pessoas se cuidarem, melhor vai ser. Só será possível caminhar ou fazer exercício no calçadão usando a máscara, mesmo que esteja sozinho. Além das barreiras, tapumes e grades foram colocados ao longo das praias para tentar aumentar o controle sobre a entrada e saída de pessoas
pessoas. Lembrando que não há modificação no funcionamento das praias, que seguem abertas de segunda a sexta e fechadas apenas aos finais de semana, mesmo tendo registrado grande movimento nos últimos dias. O Porto da Barra também não pode ser visitado às segundas-feiras. E hoje, no projeto Nós, que mostra depoimentos de profissionais que não pararam de trabalhar durante a pandemia, a gente traz o relato do médico Raniel Teodoro. Oi, pessoal. Eu sou o Dr. Raniel Teodoros, sou cardiologista e também trabalho em UTI Covid. A gente está junto na luta contra o coronavírus e continuamos trabalhando nos hospitais e clínicas para salvar vidas. Nós, médicos, saímos de casa todos os dias para trabalhar. Se puder, fique em casa por você, pela sua família, amigos e todos nós. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, testou hoje positivo para a Covid-19. O deputado afirmou que teve sintomas como tosse e dor no corpo e, por isso, resolveu fazer o exame RT-PCR, que confirmou a infecção. Em nota, ele garantiu que vai repousar e cumprir rigorosamente a quarentena. Adolfo Menezes já está sendo medicado. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Teremos ainda uma quarta-feira de tempo firme em grande parte do Nordeste do Brasil. Em Salvador, se chover, será algo muito isolado, muito pontual. Temperaturas na casa de 28 graus na tarde desta quarta-feira. Em Barreiras, no oeste do estado, seguimos com uma condição de tempo muito seco. Temperaturas na casa de 31 graus e baixos índices de umidade relativa do ar até o fim de semana. Em Ilhéus, no litoral da Bahia, não deve chover nesta quarta e não há previsão de chuva até o fim de semana. A máxima prevista para a quarta é de 28 graus. Em Aracaju, pode chover de forma muito isolada, aquela chuva fraca, especialmente no período da tarde, máxima de 30 graus na capital de Sergipe. E daqui a pouco, o Bahia faz último treino antes da partida contra o Montevideo City pela Copa Sul-Americana. E no Vitória, negociações avançam para a contratação do atacante Dinei. O Vitória confirmou hoje o interesse pela contratação do atacante Dinei. O jogador, de que tem 37 anos, estava no Jacuipense e já teve 2 passagens pelo clube. Dinei pode voltar a vestir vermelho e preto 7 anos depois de deixar a Toca do Leão. E tem o aval do torcedor. Para a torcida do Vitória pode ser uma boa aquisição, né? As 2 vezes que Dinei esteve no Vitória, ele foi um centroavante muito bom, marcou vários gols. E agora, com esse retorno, ele pode novamente reacender aquela vontade dos torcedores do Vitória em galgar algo mais à frente, né? Quer dizer,
nem todo torcedor. Eu estou em dúvida se realmente vai dar certo, mas como é um jogador que está aqui na Bahia, então pode fazer um contrato de risco. Se ele aprovar, pode até dar certo, entendeu? Mas infelizmente o tempo passou, né? Passa para todo mundo. A primeira passagem de Dinei pelo Vitória foi em 2008. Se destacou e acabou indo para o futebol espanhol. Voltou em 2012 e foi o principal atacante da equipe na campanha do Brasileirão de 2013, onde o Vitória terminou em 5º colocado. Ídolo da torcida rubro-negra, o jogador está de volta para reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Dinei. Venha mais e vamos, como diz aquele narrador, brocar, brocar, brocar. O jogador fez nome no Vitória ao se tornar o maior goleador em cima do arquirrival Bahia, ao lado de Índio. E foi em 2013 que ele deixou sua grande marca na história do clube. Fez 4 gols contra o Tricolor no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7-3 na Fonte Nova. Dinei já era para ter retornado desde o ano passado. Porque o centroavante que nós tivemos ao longo desses últimos 2, 3 anos está muito abaixo. Dinei está à frente. Apesar da idade dele com 35, 36 anos, rende muito mais do que os centroavantes que nós tivemos. Então, para mim, eu acredito para vários, foi uma boa contratação a vinda de Dinei. O atleta passou depois pelo futebol japonês até voltar para a Bahia e vestir a camisa do Jacuipense. Mas o Vitória é o time que Dinei mais atuou na carreira. No total, foram 144 jogos, 51 gols marcados e 2 títulos de campeão baiano. Mas esse ano se destacou do outro lado das 4 linhas, fazendo gol exatamente em cima da antiga casa. Jogando no Jacuipense nesta temporada, o centroavante marcou 2 vezes contra o Leão em partida válida pelo Campeonato Baiano. Fazendo valer a lei do retorno, Dinei pode estar de volta para reabrir essas estatísticas. E o Bahia fez hoje o último treino antes da partida contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam amanhã às 7h15 da noite no estádio de Pituaçu. O elenco tricolor fez hoje à tarde o último treino antes do jogo e o grupo ganhou reforço. O lateral Renan Guedes e o volante Jonas, recuperados de problemas musculares, participaram das atividades. O goleiro Matheus Teixeira, que se recupera de uma lesão na coxa, também já está treinando com a equipe. Bom para o Bahia, que vai precisar de muita força para avançar na Sul-Americana. O tricolor tem que vencer o jogo e torcer por uma derrota do Independiente da Argentina, líder do grupo, diante do Guabirá, time que não somou 1 ponto sequer na competição. Um cenário complicado. O meia Rodriguinho, um dos mais experientes no elenco do Bahia, admite que as chances de conquistar uma vaga nas oitavas de final são remotas. Realmente a classificação ficou difícil, né? Sabendo que o Independente vai jogar contra o Guabirá, em casa ainda. Realmente é bem remota a nossa possibilidade. A equipe não pode deixar a motivação e a confiança cair. Caso não avance na Copa Sul-Americana, o Bahia tem pela frente 2 competições na temporada 2021. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Na Série A, estreia contra o Santos no próximo sábado. Na Copa do Brasil, o adversário pela 3ª fase será o Vila Nova, com jogos marcados para o início de junho. A gente tem que entrar forte, focado no brasileiro, com muita confiança, para que nós possamos começar já bem e seguir na competição com a expectativa que nós temos aqui. E o Band Cidade termina aqui. Você pode rever as reportagens no canal do YouTube da Band Bahia, nesse endereço que está aparecendo aqui na sua tela, YouTube.